Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e dando prosseguimento ao nosso curso de Química Geral e Inorgânica para o Enem, discutiremos aqui o conceito formal de substância e mistura. Então, só como ponto de partida, na nossa última aula nós havíamos comentado aqui acerca das reações químicas, né, que nada mais é do que uma forma a qual a gente consegue representar uma transformação química. E por sua vez, a gente utiliza de equações químicas e etc. No entanto, as reações químicas elas seguem algumas leis. E eu destaquei muito em especial as leis ponderais, que era a lei das conservações da massa, a lei de Lavoisier, a lei das proporções constantes ou definidas, também conhecida como lei de Proust, e a lei das proporções múltiplas, que é justamente a lei de Dalton. E na aula de hoje, nós discutiremos aqui o conceito formal do que é uma substância química e o que é uma mistura. Essencialmente, quando a gente fala de uma substância pura, a ideia central é que ela é formada por uma única espécie química, ou seja, você só vai ter uma única e uma propriedade fixa. Aí você vai falar, pô, mas como assim? Quer dizer que nessas substâncias você só tem um conjunto de espécies químicas apenas. Em contrapartida, quando a gente fala de uma mistura, o rolê é um pouquinho mais complexo, por quê? Ele envolve uma somatória de vários outros componentes e, por sua vez, a organização dessa mistura acaba sendo variável. De maneira qual, a ideia central é que as substâncias químicas são representadas por fórmulas. Então, por exemplo, quando a gente pensa na molécula de água, ela é representada pela fórmula química H2O, que nos diz o seguinte, que eu tenho a seguinte situação, eu tenho o elemento químico hidrogênio e o elemento químico oxigênio. E esse número aqui de baixo, que a gente denomina como índice, nos diz a contribuição de cada um desses elementos, ou seja, na molécula de água, tu tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, beleza? Nesse sentido, a gente pode ter o seguinte, eu posso pegar uma diversidade de várias substâncias, representá-las sobre uma fórmula, e aí a gente vai conversar agora. Ó. Vamos pegar, por exemplo, o ferro. O ferro ele é representado pela fórmula Fe, o elemento químico é o ferro, e essa é a molécula de ferro. Beleza? O enxofre, por sua vez, ele é representado pela fórmula S2. O elemento químico são 2 átomos de enxofre e a molécula é representada dessa forma. Perdão. Gás carbônico, ele é representado pela fórmula CO2, de forma a qual você tem os átomos de carbono e oxigênio e a molécula é representada dessa fórmula. Beleza? Um átomo de carbono, 2 de oxigênio. O flúor, representado pela fórmula F2. O elemento químico presente são 2 átomos de ferro. E a molécula é representada desta maneira. Beleza? Nesse sentido, o que é importante a gente destacar? Quando a gente fala de uma substância pura, quer dizer que no sistema onde ela está contida, ou seja, aquele elemento que eu estou estudando, a gente só vai encontrar apenas partículas dessa substância. Se eventualmente você tiver mais de uma substância nesse sistema, aí nós teremos o que nós denominamos como uma mistura, beleza? Então, por exemplo, aqui você tem um chumbo, aqui fósforo, aqui o sódio, aqui o magnésio. Percebam que você só tem um único elemento. Então aqui você só vai ter uma substância pura, beleza? E nesse sentido, as substâncias elas podem ser classificadas de acordo com o número de elementos químicos encontrados na sua fórmula ou pelo seu grau de pureza. A gente pode ter uma substância simples, que ela é formada por um único elemento, exemplo, gás hidrogênio, ou uma substância composta, que ela é formada por mais de um elemento químico e possui uma composição definida de acordo com a lei de Proust. Como, por exemplo, H2O. Você tem aqui hidrogênio e o oxigênio, beleza?
uma proporção de 2 para 1. Além disso, vamos lá, ó. Quando você tem a queima do álcool comum, ó, o etanol, mais 3 átomos ou 3 mols de gás oxigênio, forma-se 2 mols de dióxido de carbono mais 3 mols de água. A pergunta é, nessa equação química que eu acabei de representar a vocês, qual que seria um exemplo de substância simples? No caso aqui seria o gás oxigênio, porque você só tem átomos de oxigênio. E as substâncias compostas, que são aquelas que têm mais de um elemento químico, no caso seria quem? O etanol, o dióxido de carbono e a água, beleza? A substância simples, como eu comentei para vocês, ela é formada somente por um único elemento químico. Como, por exemplo, aqui o gás hidrogênio, que só é formado por elementos químicos, que no caso seria o hidrogênio. Gás oxigênio, idem. Ozônio. E por aí vai. Já a substância composta, como eu falei para vocês, ela é constituída por mais de um elemento químico. Exemplo, a água. Você tem aqui o átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Ele é representado dessa forma. Sacarose. Representado dessa maneira. Beleza? Quando se fala agora de uma mistura, como eu falei para vocês, ela é constituída agora por uma série de várias substâncias químicas no mesmo recipiente, sem que haja alteração das características individuais dessa, tá bom? Então, um exemplo aqui que eu conseguiria trazer para vocês seria o caso da água e do sal. Ou do café com leite. Ou de água e óleo. Ou do arroz com feijão. Beleza? E ainda, nesse sentido, nós temos alguns tipos de mistura. Um que nós denominaremos aqui como uma mistura homogênea, que é aquela que possui uma única fase, só um único aspecto. Exemplos mais clássicos seria, por exemplo, água e álcool, água e sal dissolvido, beleza? E as misturas homogêneas são formadas por um solvente e por mais de um soluto. Tá? O solvente é a substância que vai fazer esse processo de dissolver e ele vai estar em maior quantidade na mistura. Exemplo classicão aqui de solvente, água, tá? O soluto, por sua vez, é a substância que será dissolvida e geralmente ela vai estar em menor quantidade aqui na mistura. Tá? E uma mistura de água e sal, quem é classificado como solvente? No caso aqui é a água, beleza? Mas ainda temos aqui uma outra situação hipotética na qual você tem aqui um copo d'água e eu venho e coloco agora óleo aqui dentro desse recipiente. A partir desse momento, nós teremos uma mistura denominada como mistura heterogênea, porque percebam, você tem mais de uma fase, mais de um aspecto, tá? E nesse sentido, uma mistura heterogênea, geralmente ela vai ter mais de uma fase, né? Por exemplo, ó, você tem aqui um copo d'água, eu coloco óleo e coloco cubos de gelo. Pergunta. Um sistema... eu coloco aqui ainda um pouquinho de areia no fundo. Em um sistema com mais de 3 fases, a gente tem o que nós denominamos como sistema polifásico. E nesse sistema nós teremos aqui os seguintes componentes. Água, areia e óleo. Não sei por que está fugindo a letra aqui. Tinha um I, tá? Pessoal, perdão. E aí nós teremos quantas fases? 1, 2, 3, 4. Beleza? E aí o mel seria um exemplo de uma substância pura, uma substância composta, uma mistura ou um solvente? E a resposta aqui seria uma mistura, beleza? Em relação a essas substâncias aqui, ó, gás oxigênio, gás hidrogênio, água, chumbo, dióxido de carbono, ozônio, óxido de cálcio e essa forma aqui do enxofre. Podemos afirmar que são todas substâncias simples?
Não, né? Porque aqui, ó, é um exemplo de substância composta, 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 tá? Somente o gás oxigênio, o gás hidrogênio e o ozônio são exemplos de substâncias simples? Não, porque nós temos aqui o enxofre também. Todas as substâncias aqui são compostas? Não, né? Mas a gente chega aqui simples, simples, compostas, simples, composta, simples, composta, simples. Beleza? Um exemplo de mistura homogênea é quem? Água com azeite? Água com açúcar? Salada de frutas ou água com areia? Aqui seria a alternativa B, beleza?